E aí, galera, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Eu e a Aloysio, nós vamos apresentar um pouco sobre a escala Richter, e como é aplicado na função logarítmica. Bom, a escala Richter, ela serve para medir a intensidade do terremoto, e o terremoto, ele, ele é o deslocamento das placas tectônicas, né? Acho que todo mundo já deve saber disso. Quando as placas se movem, causa um grande tremor de terra e aí ocorrem os terremotos. Acho que o Brasil é um país bastante privilegiado em relação a isso. Aqui no Brasil quase não ouvi falar em terremoto, só apenas alguns tremores de terra. O terremoto mais forte até hoje ocorreu no Chile em 1960, devastou o país, teve muitas mortes. Foi um terremoto de 9,5 graus na escala Richter. A gente vai falar um pouco sobre ela, né? A escala Richter é um sistema de medição feito por Charles Richter e Benno Gutenberg. É utilizada para calcular a intensidade dos terremotos perante suas manifestações na superfície terrestre. Surgiu de uma necessidade de não apenas medir a magnitude dos terremotos, mas também de comparar suas intensidades entre si. A escala Richter é feita utilizando uma escala logarítmica de base 10. Apesar de utilizar uma escala logarítmica, as magnitudes não passam do grau 10, uma vez que não há registro de um terremoto que tenha passado desse valor. Como eu falei, o terremoto maior que já teve foi de 9,5 graus na escala Richter. Esse terremoto de agora que o professor falou, do Haiti, foi 7,2 graus na escala Richter. Bom, aí é o sismógrafo, que serve para medir as ondas sísmicas, que a gente pode ver no gráfico. Pode passar, Luiz. Aqui são as magnitudes, né, da escala Richter. Um terremoto com magnitude menor que 3 são tremores captados apenas por sismógrafos, praticamente imperceptíveis, ou seja, a gente não consegue sentir. Entre 3 e 4, os impactos são semelhantes à passagem de um veículo de grande porte. Entre 4 e 6, pode ocasionar a quebra de vidros, rachaduras, os imóveis se deslocar. Entre 6 e 7, são danos maiores em edifícios e destruição de construções frágeis. Entre 7 e 8, que foi agora do Haiti, danos graves em edifícios e grandes rachaduras no solo. Entre 8 e 9, destruição de pontes, viadutos e quase qualquer construção. E maior que 9 é a destruição total com ondulações visíveis, que foi o que ocorreu no Chile em 1960, que devastou o país. E aí é a escala, a magnitude da escala, de 1 a 1,9, 2 a 2,9, até chegar em 9. Aí a escala crescente. Vou passar. Agora eu passo para a Luísa aí dar continuidade. Bom, como o Pedro já disse, meu nome é Luísa e eu vou falar sobre a função logarítmica e a escala Richter. A magnitude utilizada pela escala Richter é o logaritmo da medida das amplitudes das ondas produzidas pela liberação da energia do terremoto, ou seja, m é igual a log de base 10A menos log de base 10AO, onde m vai ser a magnitude, A vai ser a amplitude máxima e AO vai ser a amplitude de referência. Também é possível calcular a energia liberada pela fórmula M é igual a 2 terços log de base 10 sobre EO, onde M vai ser onde M vai variar de 0 a 9, como o Pedro Arthur disse, como não há registro de um terremoto que chegou a um grau maior que 9, ou que passou de 9, então a gente já vai saber que ou M vai ser 0, ou ele vai chegar no máximo a 9. E vai ser a energia liberada em quilowatt-hora, e EO vai se dar pelo valor fixo, né? O EO, ele seria uma energia constante, e essa energia constante se dá por 7 vezes 10 elevado a menos 3 kWh. Uma terceira fórmula para calcular a magnitude se dá por M é igual a log de A
log de A mais 3 log 8 ΔT menos 2,92, aonde o M vai ser igual à magnitude, o A vai ser a amplitude máxima e ΔT vai ser a variação de tempo entre a onda superficial, S, e a onda de pressão máxima, P. Então, como a gente pode ver, há três fórmulas para você conseguir achar a magnitude de um terremoto. Porém, a primeira, ela vai ser bastante simplificada, e ela quase não vai ser utilizada. Já a segunda, ela vai ser utilizada mais para você conseguir calcular a energia liberada do que para achar o valor de M. E a terceira vai ser a que realmente vai ser mais utilizada, porque ela vai utilizar as informações que a gente consegue extrair de um sismógrafo, que foi mostrado no começo da apresentação. Então, a gente vai ter aqui, ó, nesse gráfico feito por um sismógrafo, tudo que a gente precisa saber para utilizar, para descobrir o valor de M na terceira fórmula. A gente consegue ver aqui a variação da onda P até a onda S, e essa variação se dá em 24 segundos, então a gente já sabe que ΔT é igual a 24, e a amplitude máxima, que a gente vai conseguir ver aqui, é de 23 milímetros. Então, A é igual a 23. Passando isso para a fórmula, a gente fica com M é igual a log de 23 mais 3 log de 8 mais log de 24 menos 2,92. Multiplicando os parâmetros por log, pelo log a gente já fica já com, resolvendo os logaritmos, a gente fica com log de 23 mais 3, aí no parâmetro a gente fica com 3 vezes 0,30, mais log de 8 mais log de 3, menos 2,92. Depois a gente fica com m é igual a log de 23 mais 3, 0,9 mais 0,9, mais 0,48 menos 2,92. Depois a gente fica com log de 23 mais 3 vezes 2,28 menos 2,92. Resolvendo tudo, a gente fica com 8,2 menos 2 menos 92. E no final a gente fica com o resultado de que o terremoto, apresentado por esse gráfico, teve uma magnitude de 5,28. E agora a gente vai calcular a energia liberada por um terremoto de magnitude 6. Então, a gente já tem aqui aquela fórmula que foi apresentada no começo. Substituindo os valores, a gente fica com 6 é igual a 2 terços log de E sobre 7 vezes 10 menos 3. Passando o 2,3 para lá, a gente vai ficar com 9 é igual a log de E sobre 7 vezes 10 elevado a menos 3. Passando logo para o outro lado da igualdade, a gente lembra que quando o log não tem uma base especificada, ele tem base 10, então a gente fica com 10 elevado a 9 é igual a 7, a E sobre 7 vezes 10 elevado a menos 3. Passando o E para o lado da igualdade e o 10 para o outro lado da igualdade, multiplicando por menos 1, a gente vai ficar aqui com E é igual a 7 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a nona, e a gente chega ao resultado final, que é igual a 7 vezes 10 elevado a sexta. Ou seja, a energia liberada por um terremoto de magnitude 6 é de 7 vezes 10 elevado a sexta kWh. Como eu disse anteriormente, a escala Richter é de base 10. Portanto, um terremoto de magnitude 8 é 100 vezes mais forte que outro de magnitude 6, como podemos ver no cálculo abaixo. Então, eu fiz aqui no caderno, e aí eu queria provar isso que a gente disse anteriormente. Então, a gente bota aqui a magnitude de 1, magnitude 1 menos magnitude 2 é igual a log de A1 menos log de
A, Ozinho, que é a fórmula que a gente passou anteriormente, né? A primeira fórmula. Então, log de A1 menos log de AO, menos log de A2 menos log AO. Aí, como que o log de AO se repete, a gente corta os dois, e a gente fica com a magnitude 1 ficaria por 6, e a magnitude 2, 8. E aí ficariam 6 menos 8 é igual a log de A1 menos log de A2. Resolvendo isso, a gente ficaria com menos 2 é igual a log de A1 sobre A2, e 10 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre A2, fazendo botando esse 10 elevado a menos 2. Em fração, a gente ficaria com 1 sobre 100 igual a 1 sobre A2. A gente faz uma regra de 3, e a gente fica com A2 é igual a 100 a 1. Ou seja, provamos que um terremoto de magnitude 8 é igual a 100 vezes um terremoto de magnitude 6. Aqui está a nossa referência e obrigado pela atenção.